terceira parte do mini treinamento de hoje. Falávamos na primeira parte, na parte de temática, de projeto e execução de barragem, né? Na segunda parte, nós estamos numa mudança constante, né? A nossa missão é de uma mudança constante, como é o cristianismo. O cristianismo é uma mudança constante. Deus constituiu o homem para que esse fosse guiado por ele, pelo Pai, por isso que fala que é Pai, né? Pelo Pai, e fosse no sentido de desenvolver. E Deus colocou para nós a referência que é o filho dele mais velho, vamos dizer assim, né? Que era unigênito e passou a ser o mais velho, que é Jesus Cristo. Então nós temos que nos desenvolver para nos transformar da imagem e semelhança de Cristo. Isso vai ser toda a eternidade para aquele que nasceu de novo. Senão, a eternidade vai ser lá no inferno, né? Porque ele não obedece a Deus, Deus não escuta, e aquele que não obedece a ele, não escuta, né? E não tem uma vida espiritual. Sem vida espiritual não dá para escutar. Bom, vamos ouvir aqui o vídeo que nós temos para hoje. Então aqui eu vou passar para o vídeo. Bom explicar, né? Que o vídeo é um trechinho dos estudos que eu faço, que eu deixo para colocar em cada aula. Na aula 19, você vai lá, você vai ver vários trechos de 10 minutos. O ano passado eu fiz 5 minutos de estudos bíblicos que nós fazemos todo dia, né? Ininterruptamente, né? E o objetivo é exatamente a levá-los a fazer a parte temática, a gestão primeiro, né? Gestão da vida, gestão do negócio, a gestão aqui na academia, a gestão lá no trabalho dos produtos que a sociedade precisa da Dynamis, né? Fazendo uma gestão espiritual, esse é o objetivo, né? E para isso temos o estudo da vida espiritual, para fazer a gestão espiritual e depois então para fazer a gestão temática, que é então os assuntos da engenharia civil e geotécnica. Bom, vamos ouvir o Bornelli com esse tema, os vasos do Senhor. Vasos, casa, tabernáculo, é sempre o ser humano que tem a habitação do Espírito Santo. Quando eles se juntam, nós temos aí a igreja, né? A igreja é uma parte da igreja, uma assembleia, um grupo da igreja. A igreja verdadeira é de Cristo, ela é espiritual e ela é formatada, ela é forjada naquele que nasceu de novo, que começa como um nenê espiritual e se desenvolve na vida espiritual. Daí a academia que é treinar a vida espiritual. Eu venho aqui para treinar a vida espiritual, né? Estudo esses vídeos, trago os vídeos para vocês, recomendo vocês a verem os originais. Vocês podem ver esses trechos de 10 minutos na aula correspondente, que é a aula 19 agora, como vocês podem ver o original, porque tem também uma playlist com o Romeu Bornelli como outros preletores. Sempre que eu estudo, eu crio uma nova playlist daquele preletor. Vamos ouvir então. E com a entrada do pecado, então, nós entramos no desastre absoluto. Deus enviou seu Filho como Redentor, realizou sua obra, ascendeu ao céu, derramou o Espírito Santo. Então, agora sim, por causa da descida do Espírito Santo, Deus, todas as eras, desde que o homem pecou, na verdade, e seus primeiros descendentes, ele está levantando cooperadores para que ele possa realizar o seu propósito eterno. Agora, e aí? Primeiro, vamos ver o currículo do Romeu Bornelli. Não é um religioso. Ele fala de Deus, conhece muito bem a Bíblia. Começou numa vida religiosa, sim, mas deixou essa história de religião para falar
da palavra, porque religião é intelectual, vida espiritual é vida espiritual, né? É um conversar com Deus, é ter revelação. E eu estou falando isso porque ele, em poucos minutos, ou ainda nem um minuto, ele fala de sermos cooperadores de Jesus Cristo. E eu sou um discípulo, sou um colaborador, cooperador, estou em vida espiritual, estou me desenvolvendo e ainda sou um adolescente. Não sou perfeito, e eu falo eu porque para falar dos meus erros, mas tudo que eu faço, eu tenho que falar nós, porque eu tenho que falar sendo guiado pelo Espírito Santo e ser então um cooperador do reino de Deus. Irmãos, isso também é assombroso, porque ele faria, hipoteticamente falando, melhor, muito melhor, faria perfeitamente sem nós. Ou talvez enviando mensageiros celestiais para realizar isso. Mas ele determinou contar com aqueles a quem ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre necessidade de Deus, é isso que está embutido. Ele se autolimitou e determinou que ele realizaria a sua obra gloriosa, uma edificação eterna. Ele satisfaria aquilo que desde os tempos eternos ele almejou no seu coração com o homem. No homem, através do homem, com o homem. Então, sim, nós podemos falar sobre necessidades de Deus. E podemos falar que Deus tem necessidades. E que Deus busca vasos para suprir as suas necessidades. Meus amados irmãos, assim como Ezequiel estava nesse exílio terrível, 70 anos na Babilônia, a terra dos ídolos, o cristianismo de hoje, falando de modo geral, ele está exilado dos seus fundamentos. Então, qual é o desejo de Deus para os nossos dias? De que, quando olhamos o cristianismo em geral, repito isso novamente, o que nós vemos senão apostasia? Mesmo uma cidade relativamente pequena como Joinville, o que você tem visto no que é chamado cristianismo em geral? Em que ponto nós estamos chegando? Porque será que as chamadas casas de culto estão sendo transformadas em boates? Pintadas de negro, com luzes, com gelo seco, com músicas ensurdecedoras? O que está acontecendo com aqueles que se chamam cristãos, seguidores de Cristo, seguidores do crucificado? Nós vivemos tempos de intensa esterilidade espiritual. E o que Deus busca em tempos de esterilidade espiritual? Vasos. Vasos, meus irmãos e irmãs. Vasos que possam suprir as suas necessidades. Então, que o Senhor nos ajude nesses dias a compreender um pouco mais de quais seriam as suas necessidades. E quais seriam as características dos vasos que Deus busca. Bom, senhores, eu acho que é isso. O objetivo do empreendedorismo cristão, o objetivo da Academia Dynamis Engenharia Geotécnica, o meu objetivo é exatamente esse que ele acabou de dizer. É criar vasos cooperadores com o reino de Deus, utilizando a nossa vida material, física, intelectual, fazendo engenharia civil e geotécnica. Eu sei que para muitos, mas muitos eu vou já dizer quantos, 95% das pessoas não acreditam nisso, não creem nisso. O número que eu vejo ao longo dos estudos da Bíblia é 5%. É muito pouco. Mas, por alguma razão, que Deus apenas Ele sabe, não me cabe conjecturar, mas advertir e falar do Evangelho. As boas novas, por enquanto, eu imagino que só 5% estão vivenciando.
e, portanto, só 5% do que a gente conhece é através de todos os tempos. Então, fazendo parte do reino de Deus. É o que eu vejo, é o que eu consigo ver, né? E é o que eu consigo ver ao longo da história, né? Ao longo dos estudos que eu faço, que sempre foi um remanescente, sempre Deus tem um remanescente, né? Às vezes a gente tem a impressão que é só a gente, mas tem um remanescente. Só que são tão poucos que a gente às vezes nem encontra essas pessoas. Estão distantes da gente fisicamente e a gente não pode ter essa comunhão, né? Bom, é isso por hoje. Até logo mais aí com os nossas reuniões sistêmicas. Tchau, tchau. Bom dia.